Bem-vindos a mais um KDCast, aquele quadro no domingo que chamamos de KDCast para deixar os neuróticos que acham que KDCast tem que ter 1 hora e tem que estar no iTunes nervosos. Exato, esse é um podcast pocket do YouTube que não está no iTunes e não dura 1 hora. E não é podcast, é videocast. É isso que ela disse, exato. Bom, e essa semana o assunto principal foi a lembrança da morte do Senna que aconteceu há 20 anos atrás. O Leon fez até um vídeo especial sobre isso. Exatamente, eu fiz mostrando o jogo que o Senna fez. Talvez você não soubesse disso, mas o Senna participou do desenvolvimento de um game que levou o nome dele, o Ayrton Senna's Monaco GP 2, tá? Pra quem quiser falar inglês certo. Que não só é um jogo que tem um licenciamento da marca dele, do nome dele, mas no qual ele participou também. Tem uns circuitos que ele desenvolveu pro jogo, coisa e tal. Então eu mostrei esse jogo no dia 1º de maio, que é o aniversário da morte dele, de 20 anos. E muita gente, o Senna é um cara que tem 1000 histórias, né? São histórias que você fica, cara, será que isso é mito? Será que inventaram depois? Eu vi, são histórias inesgotáveis. A Adriane Galisteu falando que brigou com ele no dia, porque não era pra ele correr. O Felipe Massa reclamando que quando era criança não conseguia um autógrafo com ele. Do Felipe Massa é o melhor. Chegou pro Senna pedindo autógrafo, Senna, não. Ô Senna, me dá um autógrafo. Ele era criança, tinha acho que 8 anos, deve ter sido... Poxa, o Senna não quis me dar um autógrafo. Acontece, O cara não tava lá pra ser legal, o cara lá tava pra vencer a Fórmula 1. Exatamente. Não era o objetivo dele ser legal. Isso também torna a personalidade dele legal, porque o cara era autêntico, né? Ele era, pra mim ele era, não era pessoa normal assim, não, eu acho demais o tanto que ele não era brasileiro em vários sentidos. Uhum. Ele era o cara mais desumilde que a humanidade já conheceu. E ele era ele era mega convencido, eu consigo. Conta a história do jornalista que você... que ele... do primeiro campeonato dele. Teve um cara que quando ele foi pra McLaren, eu não lembro se foi jornalista, mas era um dos contatos dele. Ele estava saindo da Lotus, foi correr pela McLaren. Primeira vez que ele estava correndo numa equipe de ponta que tinha chance de vencer o campeonato, coisa do tipo. E o Prost era a estrela da equipe. Aí o que acontece? Tinha ganhado o campeonato, coisa e tal. Tinha? Eu espero que sim. Aí o que acontece? Aí o cara virou pro Senna e falou assim, você tá chegando na McLaren, chega lá com calma, vai construindo seu trabalho aos poucos, com respeito e tal, pra você conquistar também o respeito das pessoas da equipe. Ele, não vou fazer isso não. Vou chegar lá, eu vou ganhar tudo, eu vou destruir o Prost fisicamente e mentalmente. Aí no primeiro ano dele na McLaren ele ganhou o campeonato mundial. É engraçado, jeito, porque é o tipo de atitude que um brasileiro... orgulhoso, presunçoso, arrogante. O brasileiro é que você tem que ser humilde. O Senna não era humilde. Não nesse sentido de se menosprezar, né? Porque o brasileiro confunde humildade com... Humildade é você saber quem você é e qual é a sua limitação e qual é o seu potencial. Não, o Senna tinha consciência do dele. Eu sou o melhor do mundo. Ele tinha essa consciência o tempo inteiro. Ninguém tirava isso da cabeça dele. Não era aquele cara, eu vou tentar o meu melhor. Não, eu vou ganhar. Por quê? Porque sou eu. Os japoneses apaixonaram no Senna, você não tá entendendo? Por causa da mentalidade também, né? Que era matemático, o cara era exato. Não, e o cara, ele era super persistente, aquele cara que abria a mão de tudo. O Piquet até falou assim, numa entrevista uma vez, que o estranhamento dele com o Senna é porque o Senna era um cara pro qual vencer era a coisa mais importante do mundo, é mais importante que a vida dele, é mais importante que tudo. Então era aquele cara que trabalhava de forma extra. Eu vi o Coulthard comentando que o Coulthard acho que foi, ele trabalhou com Mansell em algum momento e depois trabalhou com Senna também, eu não sei qual foi a diferença, eu sei que ele foi piloto de teste por um tempo, aí ele comentando que o dia que ele foi testar o carro pela primeira vez, não lembro qual equipe que tava, não sei se ele era da McLaren ou da Williams, o Senna estava correndo na equipe, o Senna tinha sofrido um acidente e ele tinha sido liberado, coisa do tipo de treinamento, de tudo, só que ele baixou no autódromo assim mesmo, pra saber quem era o Coulthard, pra saber se ele podia confiar no cara. Enquanto ele falou que os outros pilotos, tipo o Mansell, era assim, chegava lá, tinha que dar algumas voltas pra ajudar a ajustar o carro, pra treinar alguma coisa assim, ele dava as voltinhas dele, acabou, dá meus tacos de golfe aí, vai pro campo, não toca mais no carro, não quer mais saber daquilo.
O Senna ele era paranoico em relação ao negócio. Ele morava no autódromo, né? O tempo que ele tinha pra ficar do lado do carro, ele ficava. Não tinha jeito. Então é engraçado você ver esses traços, essa personalidade. Pro cara ganhar era mais importante que tudo, assim, era... Eu só queria saber disso. Eu li a entrevista da Adriane Galisteu, ela falando que ele era muito focado, e disse que 10 minutos antes da corrida ele não conversava com ninguém, porque ele estava fazendo o roteiro na cabeça dele. E acontecia muitas vezes da manhã da prova, ele tá tão concentrado nos planos dele para a corrida que às vezes algumas pessoas ficavam tentando chamar a atenção dele por 40 minutos, 1 hora, e ele simplesmente não percebia o que estava em volta dele. Aí ela conta que algumas vezes ela teve que falar, ô Senna, aquele rapaz está ali segurando aquela camisa por 40 minutos para você dar um autógrafo. Aí ele não importava de dar o autógrafo, mas ele demorava para perceber as pessoas. E apesar dessa personalidade meio dura, o cara era super amado, todo mundo amava ele. Você acordava todo domingo pra ver o cara na pista. Eu era fãzaço do Senna, cara. Eu era, meu herói de infância mesmo. É porque naquela época não tinha futebol, assim, o Brasil hoje, o futebol não era o orgulho nacional naquela época. Porque era também, mas era uma fase de... Não, internacionalmente não, porque o Brasil não ganhava nada. Sim. Foi depois da Copa de 94 que a gente ganhou, depois que o Senna morreu, no mesmo ano que o Senna morreu, só que uns meses mais pra frente, que o Brasil voltou a ser aquele negócio, o futebol capa de revista internacional. Não era isso, sabe? Nosso time tinha um bom futebol, mas tinham outras seleções que se equivaliam também, pelo menos. Foi o período de hiato do futebol, exatamente, né? Que a gente ficou de 70 a 94 sem ganhar uma Copa do Mundo, são 24 anos. Então, depois disso que voltou o futebol brasileiro às manchetes internacionais e tal. A única coisa que tinha do Brasil, assim, da gente falar que a gente tá ganhando de todo mundo lá fora, era o raio da Fórmula 1, cara, com o Senna. E ganhava de uma forma, assim, brilhante. Eram uns trecos absurdos que o cara fazia, que ninguém acreditava, sabe? Ele tava na Toleman, que não era uma equipe que tinha condição de vencer nada. Mal ele conseguia disputar um lugar no pódio e tal. Aí eles foram correr em Mônaco, debaixo de chuva. Aí começou a chover pesado uma hora e ele começou a passar todo mundo. No Tolemanzinho. Ele dava bem quando a situação era pior. E ele começou a passar todo mundo. Ele passou... quem que tava o Prost, que tava em primeiro. Acho que em segundo tava sumiu o nome na cabeça. Que sofreu acidente, se queimou todo. Do filme do Rush. Droga. Só eu que consigo esquecer o nome do Niki Lauda. Tá, tudo bem. Aí ele passou... Aí ele foi passando todo mundo. Aí quando ele tava em segundo, ele tava tirando muito tempo e chegando perto do Prost. Ele ia passar o Prost, que tava em primeiro. Só que o Prost era o cara da política na Fórmula 1. Aí falaram que ele tava fazendo muita pressão no rádio pra poder encerrar a corrida, porque não tinha condições de dirigir, porque tava chovendo muito, coisa do tipo. Aí antes do Senna chegar no Prost, interromper a corrida. E aí acabou do jeito que estava a corrida. Ele terminou em segundo lugar e terminou extremamente insatisfeito, porque ele viu que ele tinha a chance de ter a primeira vitória dele, tipo assim, com uma Toleman. Toleman era uma equipe que não tinha condição de... Um cara normal não conseguia chegar no pódio com o raio da Toleman. Ele ia ganhar. Ele ia ganhar. Mas o que acontece? Segundo o regulamento da época, você tinha que dar um número X de voltas para todo mundo ter a pontuação completa. E se desse mais 5 ou 6 voltas, eles iam ter a pontuação completa, só que o Senna ia eventualmente passar o Prost. Então, mas como terminou antes, o Prost terminou em primeiro, e não ia ter pontuação completa, eles iam receber metade dos pontos. Naquela época, o primeiro colocado ganhava 9, o segundo ganhava 6 pontos, então o Prost ganhou 4,5 pontos. Essa aqui é a melhor parte. Essa é a melhor parte. E no final do campeonato, me corrijam isso, fãs de Fórmula 1, se eu estiver errado. No final do campeonato, o Prost terminou em segundo atrás do Niki Lauda por meio ponto. Tá? Porque ele ganhou 4,5. Se ele tivesse corrida inteira. Até o final, o Prost ia chegar em segundo, mas ia ganhar os pontos totais. Aí ele ia ganhar 6 pontos. E teria vencido o campeonato. Ele venceu o Mônaco, ele perdeu o campeonato. Eu acho que esses envolvimentos do Senna nessas histórias, tipo assim, a armação política frustrada, né? O cara fez a armação política e se deu mal. Isso acabou criando aí toda a mitologia da... Se não fosse a era Prost, depois, a era Prost Balestre também, que foi o cara que beneficiou o Prost pra caramba, que era o francês, que era dirigente e tal, ele acho que não ia ter muito do mito do Senna, porque o Senna louco que a gente conheceu, que era o cara assim que ninguém mexia com ele, porque ele era louco, sabe? Na de que jogar o carro em cima dos outros, porque assim, eu vou te passar, eu joguei o meu carro aqui,
tá, agora é a sua escolha se a gente vai bater ou não. O cara era ousado. Ele passava a escolha pro outro e normalmente as pessoas não batiam, tiravam o carro. Aí, o que acontece? Uma das loucuras que ele fez, a principal loucura dele foi em 89, porque... não, 89, desculpa. Foi 88 ele venceu, foi em 90. Que ele... o Prost, em 88, tinha jogado o carro em cima dele para poder tirar ele da corrida e tirar as chances dele de lutar pelo campeonato. Nisso ele já estava na McLaren, ele já estava correndo junto com o Prost. Aí o Prost jogou o carro para cima dele e o Balestre, na época, desclassificou o Senna, uma desclassificação totalmente injustificável da corrida. Enfim, tanto que o Prost jogou o carro em cima dele, mas ele teve que passar por fora da pista para poder voltar, enfim, teve um treco desse. Aí o que acontece? Beleza, aí chega em 90, isso foi em 89, aí chega em 90, o Prost já tinha saído da McLaren, estava na Ferrari, chegou numa corrida no Japão, que se o Prost não ganhasse ou não marcasse ponto, uma coisa do tipo, a vitória já estava na mão do Senna. Aí o que o Senna fez? O Senna largando em primeiro, ele foi e não freou na curva e deixou o carro dele batendo do Prost e ele tirou o Prost. Acabou todo mundo. Mas o que acontece? Mas aí teve um treco a mais, teve um treco político também, que na noite da corrida, eles inverteram a ordem das posições no pit, que o Senna tinha ficado em primeiro, o Prost em segundo. Aí o primeiro corria do lado emborrachado da pista, que era do lado pelo qual os pilotos faziam um traçado, então ele ia ter mais tração na hora da saída, ia sair melhor. E o segundo ia ficar do lado ruim. Aí durante a noite eles trocaram, colocaram o primeiro do lado ruim e o segundo do lado bom. Pronto, na saída o Prost saiu na frente, chegou na primeira curva, o Senna, puff nele. Só que o que acontece? O Senna ganhou essa fama de louco porque ele estava muito rápido nessa batida. Essa batida era a batida assim, foi um negócio sem noção que ele fez e todo mundo do grid estava atrás dele. Por isso virar uma tragédia, sabe? Matar todo mundo. Matar muita gente. Não custava nada, era ele não tirar o carro do Prost da pista, sabe? Ia destruir tudo. E aí ele ganhou essa fama. E depois disso ninguém mexeu com ele mais. Nenhum de... Não tinha... O maluco. Não. Era aquela coisa do que eles chamam de, em teoria dos jogos, o jogo da galinha, né? O chicken game. Que era aquela coisa. Tem várias versões, né? Mas uma das versões conhecidas é o seguinte. Aquela coisa que faziam antigamente de disputa de carro para ver quem ia ser o chicken. Ele pegava... Duas pessoas pegavam um carro uma na frente da outra. Aí tinha que acelerar. Pra ver quem ia recuar. Quem desviasse, perdia. E tinha uma outra também que eles faziam em direção ao precipício também, que o último a desviar ganhava. O primeiro a sair perdia. Então o Senna fez o jogo da galinha com todo mundo. Tipo assim, ele mostrou pra todo mundo que ele era o louco que não ia desviar. Aí acabou, não tem mais política. Ninguém mais depois contestava. Não tinha mais, cara. Mas tudo bem, o Prost ainda voltou pra vencer um campeonato depois, porque ele tava na Williams. Mas o Senna era um cara de uma personalidade difícil de escrever, né? Ele era, tipo assim, o cara era vencer ou vencer. E vencer era mais importante que a vida dele. E é interessante, porque 20 anos depois você tem um distanciamento e todo mundo fala, né? Então você tem aí um visual mais completo da situação, da personalidade dele e das coisas em que ele se envolvia. Mas por falar em história, eu até tuitei isso ontem. Descobriram como os egípcios arrastavam aquelas pedras super pesadas pelo deserto. Não eram os ETs dando guincho com o disco voador, tá bom? O que acontece? Tem muita coisa que a gente não sabe sobre os egípcios e as tecnologias que eles usavam, porque a época dos egípcios foi uma época de desenvolvimento muito rápido. Tecnologia. Exatamente. A gente teve uns períodos de desenvolvimento muito rápido de tecnologia da humanidade. Tipo, os últimos 100 anos são um treco ridículo. Você pegar os últimos 500 anos de história, há 500 anos atrás, a coisa mais moderna que a gente tinha era um negócio chamado caravela, tá? Então, hoje a gente consegue ir ao espaço. Então, é uma coisa... Os últimos 150 anos na humanidade é um treco ridículo. Tecnologia de energia, de comunicação, um absurdo. Hoje eu posso falar de celular com alguém em qualquer lugar do mundo. Mas isso aconteceu também na época dos egípcios. Os caras saíram da Idade da Pedra e tinham umas tecnologias absurdas, sabe? Sim. Que eles conseguiram desenvolver. Mas eu lembro que muita gente olhava pra trás e falava, não, isso deve ser alien. Alien que... Teve os deuses astronautas, né? Explicando, subestimando um pouco a inteligência. Como se o humano do passado, 5 mil anos atrás, não pudesse ter um... Não, os caras tinham capacidade também, o cérebro deles era grande. Não, foi uma época em que a humanidade floresceu. Era um império que teve recursos abundantes na mão deles e tinha uma organização política centralizada, coisa do tipo. Então tinha tudo ali para poder se desenvolver. Eles fizeram isso. E uma das coisas que eles conseguiram fazer é essa tecnologia toda de construção, porque eles conseguiram cortar a pedra e também transportar ela por longas distâncias. E esse mistério do transporte
depois que fizeram o teste lá em laboratório, mas tinha algumas imagens que eles gravaram que demonstravam isso. Tem uma estátua gigantesca lá, eles fazem a proporção da estátua para os carregadores, e na frente de cada linha de carregadores puxando o peso da estrada... Era tipo um desenho. Isso, o hieroglifo que fica nas paredes. Eu não sei onde estava esse daí exatamente. Não era bem hieroglifo, isso era desenho estampa mesmo. Lá, o desenho que é aquela... Desenho egípcio, os carinha de lado, né? Saia egípcia. E aí tem lá a fileira dos carregadores, e na frente de cada fileira tem um cara com um cântaro derramando algum líquido. E aí fizeram o teste no laboratório e viram que se você jogar, viram uma coisa óbvia que a gente sabe, que se você alisar a areia, ela fica... Se você jogar água, ela fica uniforme e ela não vai impor resistência e facilita ali com que o material, por mais pesado que seja, ele deslize por aquela camada lisa de areia. Não, eu não entendo todas essas teorias de alien, coisa do tipo, porque eles já mostraram, primeiro, já tinham mostrado como é que eles cortavam pedra. Porque, se eu não me engano, tem um obelisco famoso que eles não terminaram. Eles estavam cortando na pedra um obelisco, ele rachou no meio. Eles deixaram lá metade meia cortada. Então você tem vários lados cortados. Os caras tinham uma técnica pra cortar. Usavam pedra em pedra pra poder... E jogavam água também, coisa assim, pra ir cortando o negócio. Era bem interessante. Não só isso, mas tinha também como as pirâmides foram feitas, porque eles tiveram pirâmides que falharam. Sim, que deram errado e foram abandonadas. Exatamente. Tem uma muito interessante, que eles começaram a construir num ângulo, aí viram que esse ângulo não ia dar certo. Aí chega um determinado momento da pirâmide, eles fecharam mais o ângulo, assim. Então a pirâmide vem, de repente ela faz isso. E aí tem várias pirâmides abandonadas até eles conseguirem o cálculo pra poder fazer o negócio. Se houvesse uma inteligência extraterrestre orientando, nesse caso ele tava bêbado. Ops! O que eles não sabem direito ainda são todos os processos para se fazer a pirâmide, mas já existem várias teorias que explicam, assim, existem teorias concorrentes. Tem uma, inclusive, que é a que o pessoal tá mais defendendo agora, que era aquela que eles faziam uma pirâmide com uma rampa gigantesca até um determinado momento dela, e depois eles iam pegando os tijolos dessa rampa e iam trazendo para poder fechar o topo, e tinha um determinado andar em que tem um vão que eles passavam não sei o que, tá? É um negócio complexo lá. Mas o negócio definitivamente não precisa de intervenção extraterrestre, e tem também, e muito dessas teorias de deuses astronautas que eles desenvolveram, tipo assim, é baseado em mentira puramente, assim. Tem vários documentários desmascarando os argumentos que eles usavam, assim, tipo, eles faziam isso com a pedra tal que você só consegue cortar a laser. Falam muito isso em relação aos americanos, né, as construções que tinham aqui nas Américas. Aí o cara falando, não é essa pedra que eles usavam, não era essa outra aqui, que eles quebravam usando pedaços da própria pedra. Aí o cara... Aí eu achei um documentário, cara, muito engraçado, que ele pegou uma cena dos deuses astronautas falando desse negócio da pedra, de como é que eles recortavam. Aí ele, mas o cara não mostra que aqui no canto, aí tava no canto, assim, do cara que tava apresentando, tinha o lugar que tinha uma dessa pedra no chão, né? E os sugos que eles escavaram, assim, a marca da escavação pra tirar um pedaço da pedra pra construir o treco do tempo. Então, tipo... É furadaço isso, cara. O povo que é alienígena. O alienígena veio aqui, fez construção de pedra e foi embora. E nunca mais voltou. Aí, tipo assim, aí eles precisavam de tecnologia pra construir pirâmides. Mas, tipo assim, hoje a gente tem, tipo, sei lá, cirurgia laser. Não foi alien que deu pra gente. Então acho que a gente é capaz de construir uma pirâmide. Sim. Desculpa. Pois é. Então é isso. A gente termina aqui o nosso Carecast. E você pode avaliar o vídeo, deixar aí o seu joinha, ajudar a divulgar e também se inscrever no canal caso não esteja inscrito. Isso exatamente. Foi tão decorado, tão televisivo. E não deixe também de... Até a próxima. Tchau.